Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao primeiro episódio da maratona Mapa do Fluxo. Em instantes, vou estar chamando o Jukira aqui para estar passando aí vários conhecimentos sobre o plugin Tape Reading. Preparamos uma aula prática para vocês já aplicarem no próximo dia de pregão. Faz o seguinte, para quem não é inscrito, aqui na descrição a gente deixou um linkzinho para vocês se inscreverem na maratona. Se inscrevendo na maratona, vocês vão ter direito aí a entrar no grupo do Whats com vários benefícios, vários conteúdos exclusivos que a gente preparou para a galera de lá. Tá certo, galera? E também, nosso time de atendimento vai estar no chat tirando todas as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre os próximos episódios aí da maratona. Tá certo? Também apontando aí a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, vocês também conseguem se inscrever e tá garantindo aí todas as aulas aí que a gente preparou para vocês. Hoje a gente marca o início da maratona, então vai ter muito conteúdo ao longo dessa semana aí, pessoal, certo? Amanhã a gente também vai estar falando sobre fragilidade dos players, uma visão bem estratégica aqui do Jukira, e eu quero que vocês façam o seguinte, tem dois botãozinhos aqui na live para vocês. Aquele botão de curtir, já deixa aquele like, já dá essa força aí para nós, e também o botão compartilhar, se tu tem aquele amigo trader que precisa desse conteúdo. Então se vocês estão aqui para dominar o Tape Reading, estão no lugar certo, galera. Aproveitem muito a aula, eu já volto aqui com os recados, mas quero aqui, ó, caderninho na mão, prestem muita atenção nesse conteúdo que o Jukira vai passar para vocês agora. Abraço, até daqui a pouco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Maratona Mapa do Fluxo, um evento que de fato mudará a sua trajetória aqui no mercado financeiro. Sabe por quê? Porque de fato entregaremos um conteúdo muito rico, muito simples e que inclusive com esse aprendizado de hoje, no pregão de amanhã, você com certeza vai aplicar esses conhecimentos e consequentemente extrair resultado na leitura. E de fato, essa aula hoje, pessoal, é muito técnica. Ela é muito técnica porque ela envolve ali o plugin Tape Reading, que é uma ferramenta sensacional e que de fato me ajuda muito, inclusive na tomada de decisão em relação ali a time de entrada, ou então um player que está ficando mal posicionado. Então se ele está ficando mal posicionado, eu consigo alongar um pouco mais essa operação. Então diversas coisas que de fato o plugin Tape Reading nos ajudam muito, tá? Então o que eu quero que você faça, inclusive nesse momento, já que a nossa aula é sobre plugin Tape Reading, eu vou te pedir aqui uma coisa: se inscreva na Maratona Mapa do Fluxo. O link está na descrição dessa live ou então aqui no QR Code dessa tela. E eu quero que você entenda o seguinte: se inscrevendo na Maratona Mapa do Fluxo, você receberá 15 dias de maneira gratuita o plugin Tape Reading. Ou seja, essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui, você vai receber ela 15 dias gratuito e consequentemente você poderá testá-la, aplicar os conhecimentos inclusive dessa live e consequentemente entender todos os fundamentos por trás dessa ferramenta. Então, sem mais delongas, vamos inclusive para a tela. Aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Essa operação aqui, ela vai surgir aqui vários acionamentos em relação ali ao plugin Tape Reading, tá? Aqui, nós estávamos comprados aqui no curto prazo e automaticamente o mercado fez isso, o mercado acelerou. Isso daqui que você acabou de ver, acabou de presenciar, é o que? São os pop-ups do plugin Tape Reading. Então aqui nós temos um fator sequencial, fator boletada, fator sequencial e assim sucessivamente. O que eu quero que você entenda? Olha a agressividade em relação a esse movimento. Eu vou dar o play aqui, o mercado está trabalhando aqui 76, o mercado já pula no 78 e o mercado literalmente acelera. Inclusive, pessoal, o que acontece nesse momento? Aqui nós temos o que? A ativação de dois algoritmos, tá? Um aqui da Easy Invest e outro aqui do Bradescão. Um no mini da Easy Invest, um algoritmo de POV, ou seja, Percent of Volume, ou aqui também no curto prazo, um do dólar cheio de Implementation Shortfall aqui por parte de compra do Bradesco. Ambos ali algoritmos reativados, tá? No curto prazo e que de fato faz verão aqui. Jukira, mas como que... Se você vai explicar isso pra gente, fica tranquilo que a gente vai explicar isso para vocês aqui ao longo dessa aula. Fica tranquilo que a gente vai passar
item a item, o que é um fator sequencial e por que o mercado acelera, o que é um fator boletada e por que de fato o mercado tende a acelerar quando ele consome mais de um nível de preço e assim sucessivamente. Calma, é a parte 2 da nossa aula, tá? A gente vai explicar isso esmiuçado para você. Aqui você vai aprender tudo isso hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Você percebeu que esse mercado, ele fez o quê? Ele acelerou? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você percebeu que esse mercado, ele fez o quê? Ele deu uma acelerada para cima aqui no curto prazo dos 70, o mercado já pulou 75, já foi 78, 80, e esse mercado não para de subir com muita força compradora. E esses pop-ups azul que você está vendo aqui, azuis, aqui no curto prazo, o que acontece? Isso daqui tudo é força compradora, é coisas que eu não preciso de gastar o quê? Fosfato. Daqui a pouco, quando vocês entenderem o fundamento, vai ficar muito mais simples de você entender por que o mercado ele acelerou e, consequentemente, ele pulou do 69 aqui para o 89. O mercado praticamente subiu aqui 20 pontos daquele ponto que ele começou a ignição do movimento. Então, pessoal, a gente vai, inclusive, agora, tá? Já para a parte ali das configurações em relação ao fator sequencial, fator boletada, ali inversão de fluxo, tudo isso vocês aprenderão, porque de fato essas ferramentas aqui que você está vendo, de fato ajuda o Jukira a ganhar dinheiro, ajuda o Jukira a alongar uma operação, ajuda o Jukira a entender se de fato o mercado está mais comprador ou vendedor. Então, esse movimento rápido que vocês acompanharam aqui, pessoal, esse movimento de subida acontece muito e principalmente em algumas janelas ali do mercado, tá? É até bonito de ver esse mercado ganhando tração, tanto de pop-up aqui no curto prazo, tá, pessoal? Pop-up aqui de fator sequencial, de fator boletada, tudo isso você vai aprender, inclusive, agora. Então, chega de delongas e vamos para a parte ali de configuração em relação ao plugin Tape Reading. O mercado está trabalhando aqui em real time, mas o que eu quero que você entenda? Primeira coisa, o primeiro fundamento ali que você viu de fator sequencial que o mercado acelerou, a gente vai começar, inclusive, por ele, tá? Ali, aonde que a gente vai, inclusive, para fazer o quê? Para colocar aquele pop-up em ação. Você vai vir aqui na aba Tape Reading e depois Alarmes TR. Aí depois você vem aqui em todos os alarmes e depois novo alarme. O primeiro alarme que nós iremos configurar vai ser de fato esse alarme de quê? De fator sequencial. Por quê? O fator sequencial ele é muito relevante porque ele mostra a força do mercado. O fator sequencial, meninos e meninas, ele tem aqui o quê? O fator sequencial ele tem uma característica. Uma característica de quê? De fator de imbalance, respeitado ali a diferença de contratos e também, principalmente, o intervalo. Mas vamos por parte, tá? Vamos por parte, porque de fato a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar aqui com vocês tranquilo, sem acelerar. Vamos lá. Então, fator sequencial. Primeiro item aqui do nosso plugin Tape Reading, tá? Fator sequencial. O fator sequencial, pessoal, o que a gente tem dentro do fator sequencial? A gente tem um fator de imbalance. O que é um fator de imbalance? O fator de imbalance nada mais é do que a diferença entre as pancadas, entre as agressões. Por exemplo, o Jukira vem, ele faz o quê? Ele bate 200 contratos de dólar cheio e vem o player do BTG aqui, eu vou até escrever. Então vamos lá, Jukira bateu 200 contratos, ele bateu, tá? Bater é vender, então vou falar até mais simples, o Jukira ele vendeu 200 contratos de dólar cheio. Se vir um player da XP, por exemplo, e tomar logo em seguida aqui no curto prazo, pessoal, e vir após essa agressão minha de 200 contratos na venda, vir um player da XP e tomar 400 contratos, por exemplo, de dólar cheio, tá? Ou de mini dólar, pode ser, enfim, não tem problema, tá? Vamos usar aqui de mini dólar mesmo, tá? 400 contratos de mini, ele tomou, certo? Então, o player da XP, ele comprou 400 contratos de mini dólar, 400 minis, tá? O que aconteceu aqui? Aqui nós temos um fator de imbalance de 2 vezes. O fator de imbalance nada mais é do que a razão no curto prazo da diferença entre o quê?
a agressão de venda e a agressão de compra. Se o Jukira veio e vendeu 200 contratos, aqui, e logo em seguida a XP comprou 400 minis, 400 minis aqui é maior quantas vezes do que 200? 2 vezes. Poderia ser 100 minis. Eu bati 100 minis e o cara tomou 200. Não tem problema. Isso aqui é só um exemplo hipotético para a gente entrar aqui no fator sequencial. Então, se o Jukira bateu 200 e o player da XP tomou 400, a gente teve um fator de imbalance aqui de 2 vezes. Então, vamos lá. Então, já que a gente teve um fator de imbalance de 2 vezes, a gente vai colocar aqui para vocês também fazer esse mesmo fator. Por que 2 vezes, Jukira? Porque daqui a pouco você vai entender que tem mais outras regras para ativar um fator sequencial. Então, beleza. Então, já que aqui no curto prazo você já sabe o que é um fator de imbalance, aqui embaixo, logo em seguida, a gente tem o quê? A diferença maior ou igual a, nesse caso, a diferença de contratos. Se o Jukira bateu 200 minis, o player da XP comprou 400 minis e ainda assim essa diferença entre as agressões é maior do que 100 minis, aqui no curto prazo vai ativar o fator sequencial. Então, por que a gente não pode deixar isso daqui um mini? Porque todo momento, se um cara bate 3 minis e o cara toma 6 minis, vai estar ativando aqui o fator sequencial, visto que um fator de imbalance de 2 vezes e aqui uma diferença entre essas agressões, ela é pequena demais, então vai ficar poluída. Então a gente não quer isso. Então, acima aqui, na verdade, 100 minis já é um fator muito relevante, uma diferença de contratos entre as agressões. Ou seja, esse daqui é o primeiro item, tá? Esse aqui, fator de imbalance de 2 vezes, é o primeiro item, a primeira ação, respeitando aqui a diferença de 100 minis e, consequentemente, aqui no curto prazo, a gente tem o quê? A gente tem também aqui o intervalo. O intervalo, pessoal, é muito particular. Eu vou colocar aqui para vocês, por enquanto, tá? Um intervalo de 5 minutos. Você pode colocar no intervalo de 5 trades, de 5 minutos, 5 agressões, 5 lotes, mais 5 P's, tá? Que é a variação, que é como se fosse um gráfico atemporal. Eu, se fosse vocês, colocaria aqui 5 minutos, para ficar mais simples para vocês, tá? Ou gráfico de pontos, mas vamos colocar aqui minutos. Então, no intervalo de 5 minutos, um fator de imbalance de pelo menos 2 vezes, respeitando aqui uma diferença de 100 minis, tá? E um fator sequencial de pelo menos o que, Jukira? Pelo menos 3 vezes. Se acontecer essa razão de um fator de imbalance de 2 vezes, respeitando 100 minis de diferença entre as agressões no intervalo de 5 minutos, se acontecer esse evento aqui 3 vezes, ou seja, esse fator sequencial 3 vezes, vai acontecer o quê? Vai surgir um pop-up aqui, seja de compra ou seja de venda. Quem vai determinar vai ser aqui, de fato, as agressões. Então, o que a gente tem? A gente tem o nosso fator sequencial montado. Ou seja, com fator de imbalance, com diferença de contratos e também o intervalo que vai aparecer ali, de fato, aquele fator sequencial. Feito isso, o que a gente tem aqui? Aqui agora a gente tem que selecionar o ativo. O ativo que a gente está nesse momento é o WDON24. Aqui nós colocamos aqui o ativo WDON24 e, consequentemente, pessoal, o que a gente faz? A gente vem e insere aqui o nosso pop-up ou o nosso alarme. Então, todas as vezes que acontecer isso que a gente falou, vai acontecer o quê? Vai surgir um pop-up aqui no canto inferior do lado direito, seja de compra ou seja de venda, ele vai plotar aqui pra gente, tá, pessoal? Então, fator de imbalance de 2 vezes, respeitando uma diferença de maior aqui de 100 minis entre as pancadas, um fator sequencial aqui de 3 vezes, ou seja, esse evento tem que acontecer 3 vezes para disparar um pop-up no intervalo de 5 minutos. Por que isso daqui é de suma importância para você? Porque isso, não sei se você percebeu, quando o Jukira bateu 200 e a XP tomou 400, a gente tem o quê? A gente tem uma força maior da agressão na compra. Se a gente tem esse evento sendo repetido por várias vezes, a gente tem que o player da XP tá ficando mais forte e que o mercado pode fazer o quê? O mercado pode subir. Simplesmente isso. Só de configurar isso daqui e surgir um pop-up aqui para você azul, nesse caso, por exemplo, né, nesse caso hipotético, a gente já tem que o mercado está mais forte, apresentando mais força
compradora, e isso de fato te economiza muito fosfato, principalmente ali na hora de tomar uma decisão. Então, continuando aqui, o primeiro alarme que nós colocamos foi o alarme de fator sequencial, e agora nós vamos para o próximo alarme que também, ao meu ver, é muito, muito relevante para vocês, tá? O fator aqui sequencial já foi colocado, agora a gente vai vir para o fator boletada. Por que que o fator boletada ele é muito relevante? Ele me ajuda demais, porque é o seguinte, observa aqui, por gentileza, aqui a gente tem o quê? 200 minis, aqui no curto prazo 280, 630, e a gente tem aqui praticamente uma liquidez plausível. Ou seja, se a gente pega aqui um fator boletada, nesse caso em questão, o player teria que tomar 1.500 minis para virar o preço e consequentemente ser uma ordem relevante, concordo. Agora, isso daqui, que é o fator boletada, vai depender muito, inclusive, da liquidez. Você está vendo que a gente está entregando ouro para você aqui? É que a gente não está economizando aqui esforços ao te passar essa informação. Por quê? Se aqui tem muita liquidez, eu tenho que fazer o quê? A quantidade no curto prazo ela tem que ser muito forte para fazer o quê? Movimentar o preço. Se aqui tiver só 100, 150 minis por nível de preço, aqui no curto prazo você teria que fazer o quê? Diminuir o valor aqui em relação ao fator boletada e, consequentemente, também aumentar os níveis de preço para acionar aquele gatilho, porque senão toda hora ficaria subindo um pop-up aqui de você relacionado a fator boletada e, consequentemente, isso no curto prazo iria turvar a sua cabeça. Então, para essa liquidez aqui, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui, olhar o 37,5 tem um 1,3 kg de mini, então aqui no curto prazo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, uma diferença, uma quantidade maior ou igual, por exemplo, a 1.500 minis, que movimente pelo menos 2 níveis de preço, vai ser um ponto muito relevante para de fato esse mercado aqui, porque ele pode movimentar, porque ela pode varrer 2 níveis de preço e consequentemente o mercado começar a ganhar tração. Além disso, você pode gravar aqui um som de compra ou um som de venda. Aqui você já tem os alarmes, tá? Pré-programados de compra e você também pode gravar. Você pode gravar fator boletada acima de 1.500 minis e movimentou 2 níveis de preço. O mercado está ganhando força. Você pode escutar, inclusive, a sua voz. É muito legal esse plugin, pessoal. Então aqui, 1.500 minis com ali 2 níveis de preço. Ele vai acionar. Então a gente vai fazer o quê? Inserir essa informação aqui de fator boletada. A gente acabou de criar aqui mais um alarme. Agora, meninos e meninas, a gente vai para um outro alarme que, na minha opinião, também é um dos melhores. Por quê? Imagina só, olha que legal. Eu tô aqui operando dólar e tal, só que eu quero saber quando que o DI faca 25, por exemplo, ele passa de negativo para positivo ou vice-versa. Aonde que eu vou para fazer isso? Imagina que legal. Eu estou aqui operando e de fato os DIs começam a virar. Aí você está aqui focado na tela de fluxo e essa informação chega para você. Isso aqui é muito bom. Isso, mais uma vez, economiza fosfato, economiza energia. Aqui, pessoal, mais uma vez, a gente tem que economizar o máximo de energia possível. Então, como que você faz, inclusive, para habilitar esse alarme? Você vem aqui em novo alarme e aqui no fluxo de ordens, o que você faz? Você vem aqui e no curto prazo coloca inversão no acumulado de agressão, tá, pessoal? Jukira, mas por que é inversão no acumulado de agressão nesse caso? Porque é o seguinte, suponhamos que a gente tem aqui no curto prazo uma agressão de venda, certo? Aqui a gente tem uma linha no eixo X que é a representatividade em relação ali às agressões do dia e o mercado começou muito vendedor de DI. Muito vendedor e de repente ele cruza essa linha aqui e ele começa a trabalhar um pouco mais positivo em relação ao saldo e consequentemente na grande maioria das vezes, pessoal, o que a gente tem? A gente na virada do saldo, a gente tem uma puxada do DI. Tá? A gente consegue puxar ali a inversão de fluxo? Sim, mas a gente consegue também, e é muito mais relevante, ao meu ver, pessoal, isso daqui que eu estou ensinando para vocês, porque se ele teve aqui no curto prazo uma inversão no acumulado
de agressão, isso já vai falar para você o quê? Ó, o DI, ele estava aqui uma agressão muito forte vendedora e passou a virar compradora. Então o que a gente vai fazer? DI 1, faca 25. E aqui nós temos o que? Nós temos o DI, faca 25, eu aperto aqui o Enter e automaticamente é só eu inserir. Todas as vezes que o DI virar de positivo para negativo aqui, a gente vai entender em relação ali, principalmente ao acumulado de agressão. Mais uma vez, quando a gente tem uma agressão muito forte na venda e essa agressão ela não anda e ocorre a inversão no acumulado de agressão, esse player aqui, ó, ele ficou mal posicionado. Isso é em qualquer mercado, você pode colocar isso para o índice, para a Petrobras, para qualquer ativo que seja negociado aqui, pessoal, porque de fato isso ajuda muito, ajuda bastante. Inclusive, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui para o índice. A gente está operando no dólar, mas a gente também a gente quer entender quando o índice vira. Então, onde que a gente vai? Inversão no acumulado de agressão. Coloca aqui o nosso querido o índice, tá, pessoal? O WINM24 e aperta aqui o Enter e depois o OK. Isso daqui, pessoal, me ajuda bastante. Por quê? Porque isso daqui, inclusive, dá trade de correlação. Opa, quando tem aqui uma inversão no acumulado de agressão, dá uns tradezinhos de correlação? Dá. Porque se está subindo o índice e aqui no curto prazo subindo o índice, daí caindo, o que resta para o nosso dólar frente ao real? Tende a acompanhar aqui no curto prazo. Mais uma vez, isso aqui é renda variável. Isso tende a acontecer, tá, pessoal? Então, basicamente, aqui no curto prazo, esses aqui são os alarmes importantes. Agora, a gente tem aqui alarmes super relevantes, pessoal, que é o quê? Aqui a gente tem ordem original maior ou igual a, por exemplo, esse player genial bateu em 1.300 minis. Então, eu consigo rastrear esse player? Consigo. Eu consigo rastrear aqui esse player com essa ordem? Consigo. Eu consigo através de ordem original. Eu consigo através de presença de player. Por exemplo, eu tô vendo que o player da genial ele tá vendendo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no tipo presença de player, tá? E automaticamente eu seleciono aqui o player da Genial. Se o player da Genial começar a vender aqui lotes significantes, tá, pessoal? Plausíveis, acima, por exemplo, de 500 minis, eu vou pegar aqui, vou inserir esse pop-up e ele vai me mostrar aqui, ó, quando ele voltar e começar a vender ou comprar ordens maiores iguais aqui no curto prazo a 500 minis, vai aparecer aqui um pop-up para mim, entendeu? Então isso também é muito relevante quando, por exemplo, nós temos ali a montagem de posição. Ó, aqui o que a gente tem? Tá vendo aqui o player da ativo? O player da ativo tá vendendo. O player da ativo vendeu aqui no curto prazo, basicamente o que? Já vendeu aqui 1.500 minis. Como que a gente faz para rastrear esse player da ativa? A gente vem aqui, novo alarme, presença de player, tá, pessoal? Presença de player, a gente seleciona o ativo, WDO M24 e selecione o player aqui da ativa e qualquer oferta que ele tomar, por exemplo, acima de 29, eu vou ver aqui se de fato esse cara ele está começando a montar uma posição mais plausível. Então, olha lá, ó, aqui no curto prazo, inversão no acumulado de agressão no curto prazo do índice, tá, pessoal? De 1 para menos 26. Então, o que a gente tem aqui no curto prazo? Será que o mini índice vai poder aqui no curto prazo pesar? Isso daqui é muito relevante pra gente, pessoal, porque pode fazer o que no curto prazo? Subir o nosso doleta. E é assim, o mercado literalmente tem essa parte de correlação e automaticamente também esses trades, eles dão muito certo. Continuando, inclusive, pessoal, com a nossa aula de plugin tape reading, aqui, mais um ponto que é muito importante para vocês é a questão aqui, principalmente, do saldo de agressão. O saldo de agressão, pessoal, na minha opinião, ele é importante, tá? O saldo de agressão maior ou igual a X. Por quê? Suponhamos que o mercado abre 9 horas da manhã e ele está com um volume muito baixo. E você não quer entrar nesse mercado enquanto o mercado não começar a ter um volume maior. Então, o que você faz? Você clica ali na parte ali do ativo, seleciona o ativo, o saldo de agressão quando ele for maior ou igual, por exemplo, a 3.000 minis, por exemplo, pessoal, isso daqui eu quero que de fato ele me mostre. Ah, Jukira, dá para você colocar aqui no período, em relação ali a tantos minutos, por exemplo, no intervalo de... Você pode colocar aqui
5, 10 minutos, mas principalmente no começo do dia, pessoal, eu gosto de ver aqui um 30 minutos. Por quê? Eu quero entender como que esse mercado vai estar na primeira janela. Se ele estiver aqui com um saldo de agressão maior do que 3 mil minis, que na minha opinião é pouco, isso daqui tem que ser no mínimo, tá, pessoal? No mínimo ali uns 4.500, 5 mil minis. 5 mil minis, pessoal, 30 minutos, o mercado ele começa a caminhar para um lado. E isso daqui é o que eu quero. Isso daqui vale ressaltar que é para o dólar, para o mini dólar. Isso pode ser para o dólar cheio, é outro volume. Para o mini dólar, é outro volume. Para a ação da Petrobras, para a ação da Vale, por exemplo, a Petrobras com Vale é totalmente diferente. Então você tem que entender ali principalmente o ativo que você está olhando e, consequentemente, o que, Jukira? A gente selecionar o volume ideal para aquele determinado ativo. Ponto. Então, vou inserir aqui e basicamente criei mais um alarme. Jukira, beleza, então a gente tem aqui a parte do fluxo de ordens, a gente tem todos esses aqui, fator de exaustão, fator sequencial, boletada, fator de exaustão também é muito interessante, tá, pessoal? Mas a gente vai aqui para o alarme de algoritmo, tá, pessoal? Alarme de algoritmo também, na minha opinião, é muito relevante, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui nessa aba de ranking, a gente vai colocar aqui TWAP, VWAP, POV, que é Percent of Volume, tá? Implementation Shortfall, que é IS, e aqui o status do algoritmo, a gente vai deixar o estável, aumentando, decrementando, desativado ou reativado. A gente vai deixar dessa maneira aqui. E lotes piorados aqui, BMF, pessoal, a gente vai colocar aqui acima de 50, tá? Taxa de participação aqui no curto prazo, a gente não vai mexer. Só vamos inserir aqui no curto prazo. Primeiro, depois que a gente criou aqui a nossa regra, pessoal, o primeiro alarme de algoritmo que a gente viu foi quem? WDO, um player da Capital, na compra, ele estava com TWAP, pessoal, estável, e ele desativou esse TWAP, tá? O que é um TWAP, pessoal? Basicamente um TWAP é o seguinte, é um algoritmo que ele vai fazendo o quê? Conforme o tempo vai passando, ele vai comprando. Pode ser a cada 5 segundos, pode ser a cada 10 segundos, independente disso, tá, pessoal? O TWAP, ele vai fazendo o quê? Conforme o tempo vai passando, 5 segundos ele compra 30, mas daqui 5 segundos ele vai comprar mais 50, daqui 10 segundos ele vai comprar mais 20 minis, e assim sucessivamente. A gente só quer entender, a gente só quer falar para a máquina o seguinte: me mostre todos os algoritmos que estejam piorando o lote, tá, pessoal? Aqui no curto prazo, com esse grau aqui de status. Por quê? Mais uma vez, isso daqui, meninos e meninas, é muito relevante. Às vezes, o mercado, naquela operação, inclusive, não sei se você lembra, mas a gente teve o quê? Um algoritmo de implementation shortfall reativado ali por parte do Bradesco. Volta depois que você vai ver naquele pop-up. Os algoritmos, as instituições, elas ligam esses algoritmos em determinados pontos. Por quê? Por exemplo, o mercado está subindo. Olha só para você entender. O mercado ele faz o quê? Faz isso, topos e fundos ascendentes. E o mercado, nesse ponto, ele começa a fazer o quê? Ele começa a consolidar. Eis que, de repente, o mercado ele faz o quê? Ele faz o rompimento desse caixote e começa a trabalhar acima aqui desse patamar de preço. E aí, veio um player, por exemplo, do Bradesco, e ligam um algoritmo de percent of volume, ou então implementation shortfall, nesse ponto aqui. Por que esse player, por que ele não ligou? Por que essa instituição, ela não ligou o algoritmo aqui embaixo? Quando o mercado estava com um preço mais barato. Se ligou? O cara, ele vai ligar o algoritmo dele também em patamares que favoreça o quê? A posição dele. Não tem almoço grátis aqui. Aqui no curto prazo, meu querido, é cobra comendo cobra. O algoritmo do curto prazo, quando ele vem para ligar em uma região de máxima, por exemplo, ele quer colocar o pé na garganta, em jargão de mercado, ele quer colocar o pé na garganta do vendedor. Porque se o vendedor estopar nessa região, ele tem que fazer o quê? Ele tem que recomprar aqui, ó, mais caro e, consequentemente, favorece o lado comprador. O mercado é isso. É quem está comprando, é quem está vendendo e quem está ficando mal posicionado. Olha o player da Genial, pessoal. Olha aqui o player da Genial, no curto prazo, ó, fator sequencial ativado. Aqui no curto prazo, o player aqui da Genial, ó, aqui no curto prazo, meninos e meninas, isso daqui, o que o mercado tá falando pra gente? O mercado tá falando pra gente que no curto prazo ele tá mais forte na compra. Ponto.
Entendeu? Então, esses alarmes aqui de fator sequencial, eles são muito relevantes pra gente. Por quê? Porque ele tá nos mostrando, ó, Jukira, o mercado tá mais forte na compra. Aqui no curto prazo, não vamos ter mais que esse mercado, não. Então, isso já tira um peso das suas costas. Principalmente em relação ao curto prazo. Olha aqui, ó, Nova Futura, 1000, mais 748 da XP, mais 731 aqui no curto prazo é genial. Então o mercado ele tá ganhando o quê? Ele tá ganhando mais força. Você não tem que ficar teimando, principalmente no curto prazo, com esse mercado aqui para tentar ficar vendendo, tá? Aqui no curto prazo, meninos, tudo bem que são 4 horas da tarde, mas em se tratando de mercado 9 horas, 9 e 10 da manhã, acontece isso daqui, tá mostrando o quê? Muito mais força compradora. Aí a gente tem o que no meio do caminho? Parceria. Olha aqui, ó, UBS também comprando. Um player que não estava comprando no curto prazo, começou a aparecer. E ó, tanto de força compradora que tá aparecendo no mercado pra gente. Então tudo isso, pessoal, a gente tá olhando e de fato, o que o mercado nos mostra aqui? O plugin tape reading, ele economiza. A gente economiza fosfato porque a gente já está vendo que o mercado está mais propício para ele subir. Ah, Jukira, mas e se ele não conseguir? É a outra parte boa da história. Se ele não conseguir aqui no curto prazo trabalhar acima do 41, ele vai nos mostrar o quê? Uma absorção. Então, sempre o plugin ele vai estar do seu lado. Por que ele vai estar do seu lado? Porque ele vai estar te mostrando, ó, Jukira, que teve uma absorção. Teve o fator sequencial, mas o mercado não subiu. Então, no curto prazo, se entrar um fator sequencial na venda, esse mercado desaba. Caso ao contrário, aqui no curto prazo, acima desse 41 aqui, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem um mercado muito mais forte na compra. E assim sucessivamente. Então ele vai nos mostrando principalmente o volume. Beleza, Jukira. O que mais o plugin Tape Reading tem de relevante pra gente? A gente tem ali principalmente o que? Aqui a gente tem a parte ali do ranking, tá, pessoal? Aqui nós temos um ranking de corretoras. Esse ranking de corretoras aqui, o de vocês, com certeza, ele não vai ter essa coluna de agressão líquida e passivo líquido. Ele vai estar dessa maneira aqui, meninos. Ó, vou tirar aqui, eu vou te mostrar como que ele vem, tá? Eu vou tirar aqui a agressão líquida e o passivo líquido. E o seu ranking de corretoras, ele vem praticamente desse jeito. Agora, o porquê que o ranking de corretoras é uma ferramenta sensacional? Porque é o seguinte, aqui, dessa maneira, eu não sei se o player da Nova Futura, se ele montou 1000 minis no curto prazo a 39, se foi agressão a mercado, se ele calçou, se foi passivo ou foi ativo. Eu consigo ver se ele comprou essa posição de maneira apregoada ou se ele veio a mercado. Com um simples olhar. Então, como que a gente vê isso? Você clica aqui com o botão direito, propriedades do Times and Trades, vem em visibilidade e depois aqui agressão líquida e passivo líquido. Olha que interessante, aqui eu já tenho que aqui no curto prazo, esse posicionamento aqui do player da Nova Futura, dos 1059 minis que ele está nesse momento, 1080 foi a mercado e 21 aqui no curto prazo ele realizou. Até porque esse saldo aqui ele fica negativo quando ele realiza um pedaço. Então, tanto a agressão líquida quanto aqui também no curto prazo o passivo líquido, ele pode ficar positivo ou negativo. Mas eu já consigo ter uma perspectiva do que aquele player fez naquele determinado momento. Então, tudo isso é muito relevante. Além disso, por exemplo, leilão de abertura do mercado. Leilão de abertura do mercado, e eu quero saber quem que veio posicionado do leilão. Mais uma vez, plugin Tape Reading te mostra isso com um clique. Então, botão direito, propriedades do Times and Trades, vai em visibilidade e aperta esse botão aqui, ó, leilão. Então eu venho aqui, aperto OK e consequentemente no diário, por exemplo, quando o mercado abre, eu consigo ver aqui que, ó, quem veio carregado do leilão com 2.450 minis na compra foi o player da Necton. Por que essa informação aqui dessa coluna de leilão que tem somente no plugin Tape Reading, ela é sensacional? Porque é o seguinte, aqui, se o player veio carregado do leilão e ele continuar comprando ou vendendo, depende da posição que ele está carregando, obviamente, mas essa informação aqui, ela é muito relevante, porque se esse cara, ele comprou, ele veio do leilão carregado com 2.400 minis e continuou comprando ao longo do dia, a gente está vendo que esse player está montando uma posição por essa casa, e assim sucessivamente. Ó, aqui a gente tem o quê? Mais uma super ferramenta, tá? A gente tem mais uma super ferramenta que é o seguinte.
a gente tem aqui, na parte do evolução no tempo, a gente consegue fazer o quê? Eu consigo colocar o preço. Como assim, Juquira? Aqui no evolução no tempo, no seu, sem o plugin Tape Reading, você não vai conseguir fazer isso daqui, ó. Clica com o botão direito, coloca aqui em gráfico e mostrar preço ou mostrar VWAP. Aqui a gente tem o quê? Nós temos o preço em relação aqui aos últimos 5 minutos, tá? Ou, por exemplo, aos últimos 30. Então, o player do Morgan, pessoal, conforme o tempo foi passando, tá? Nos últimos 30 minutos, o que ele fez? O mercado veio, tá? O mercado veio subindo no curto prazo do 5.234 para 35, para 36 e nesse momento agora está no 41 aqui, tá? Então o que ele veio fazendo? Conforme o mercado foi subindo, ele fez o que? Ele veio montando posição. Ele comprou aqui, comprou mais um pouco, foi para 450, foi para 600, foi para 1.200 mini quando o mercado acelerou. Então o que eu tenho de proveito em relação aqui nessa ferramenta? Eu tenho o seguinte, se o mercado ele está subindo, o preço, que é essa linha branca, ele está subindo, e eu estou vendo um player que está montando uma posição no curto prazo, isso daqui, para mim, é muito visível. Quando você olha, principalmente para isso daqui, é linha. Tanto que é simples, ó, o preço veio subindo, e o player do Morgan, por exemplo, ele veio comprando. Então isso daqui é muito relevante para o plugin Tape Reading. Mas aqui, pessoal, a gente tem outras coisas também. Essa ferramenta é muito completa, tá? E por que ela me ajuda bastante? Por exemplo, se eu tô vendo que o player do Morgan, tá? É um exemplo. Se eu tô vendo que o player do Morgan tá comprando, eu quero entender se de fato ele tá dando liquidez em uma ponta, na mesma ponta do Morgan, e também automaticamente ele tá comprando mais. Ou seja, ele dá um pedaço de liquidez na mesma casa e também compra um pouco mais pela mesma casa para deixar sobressalente. Ou seja, onde que eu vejo isso? Você vem aqui em Tape Reading, a análise do player, tá? Aqui, pessoal, na análise do player é muito relevante. Por quê? Aqui quando eu coloco o WDO N24 e eu coloco aqui o player, por exemplo, do Morgan, vamos colocar aqui o Morgan que a gente falou dele, Morgan. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho basicamente todo o prospecto do player do Morgan. Eu tenho a taxa de participação, eu tenho a DV, eu tenho quantidade, mas vamos tirar aqui, vamos deixar só a quantidade para ficar mais simples para vocês, tá? Essa coluna aqui, ela é muito eficiente. Cara, essa coluna aqui, principalmente no começo do dia, tá? Ali, ó, 9 horas, 9h15, até 10 horas da manhã, é muito relevante. Por quê? Porque aqui, essa coluna aqui da direita no eixo Y é a quantidade, essa coluna aqui da direita no eixo Y é o preço, ou seja, aqui é a quantidade, essa linha branca é o preço, o verdinho é a quantidade de compra, o vermelhinho é a quantidade de venda. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Nesse bloco de negociação, tá? Ali principalmente no curto prazo, no período da manhã, o preço ele fez o quê? Ele caiu. É nítido. O mercado ele fez o quê? O mercado basicamente ele caiu. Se eu tô vendo esse player aqui do Morgan comprando bastante, pessoal, e o mercado tá caindo no curto prazo, o que a gente tem para fazer? Mas vamos lá. Isso daqui tem que ser olhado a cada 5 minutos, principalmente na primeira hora do mercado, tá? Eu tenho que ensinar um negócio para vocês aqui da maneira correta. Por quê, Juquira? Porque é o seguinte, se esse mercado aqui for observado de 5 em 5 minutos, ele é mais relevante e ele é mais puro no começo do dia. Então, olhem a partir de intervalo de 5 minutos. Por quê? Porque se eu tô vendo, por exemplo, que ali no começo do dia, 9 horas da manhã, o player do Morgan, ele comprou bastante e depois o mercado subiu, opa, esse cara tá precisando de comprar. Depois ele comprou de novo aqui e o mercado subiu, que é a parte branca, opa, esse player ele tá precisando de comprar. Mais uma vez, eu não preciso de saber se esse player ele vai comprar o dia inteiro. Eu só preciso de entender se ele está de fato comprando um pouco mais e, consequentemente, tentar pegar uma carona com ele. Então, o mercado praticamente caiu do 72 para aqui no curto prazo 64 e automaticamente já foi lá no 78. Isso daqui, tá, pessoal, é muito relevante eu entender. Por quê? Mais uma vez, eu preciso de entender os blocos de negociação dentro da montagem de posição. E, mais uma vez aqui, meu querido, o plugin Tape Reading, ele não te deixa na mão, porque eu tô vendo tudo que tá acontecendo, inclusive no curto prazo. Juquira,
Mas isso tudo que você nos mostrou, isso ajuda bastante, demais, demais. Ainda nem mostrei aqui para vocês, pessoal, mas quando a gente traz para vocês aqui a evolução do próprio player, junto aqui com a parte de market taker venda, market taker compra, cara, isso daqui é sensacional dentro do plugin, pessoal. É muito, muito relevante mesmo, tá? E pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou trazer aqui uma questão muito importante para vocês, inclusive, tá, que vocês vão pegar ali e aplicar a partir de amanhã e com certeza vai dar resultado de leitura, resultado ali principalmente em relação ao mercado, mas eu tenho que te explicar, inclusive, a partir desses pop-ups. Então, vamos lá. E aí, pessoal, estão curtindo o conteúdo? Tenho certeza que esse conteúdo que o Jukira está passando aqui para nós hoje, vocês já vão poder pegar e aplicar no próximo dia de pregão. Para estar ajudando vocês, para todo mundo que está inscrito e que ainda não se inscreveu, mas vai se inscrever agora, clicando no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela, nós vamos liberar 15 dias de acesso gratuito ao plugin Tape Reading, para vocês já aplicarem esse conhecimento na prática, tendo as melhores ferramentas de leitura de fluxo em mãos. Então, se inscreve, garante esse acesso do plugin Tape Reading totalmente gratuito para vocês por 15 dias, para vocês estarem operando aí com essa visão avançada do Jukira. Ainda tem muito conteúdo aqui pela frente, certo, pessoal? Então continuem aqui junto conosco. Dúvidas, nosso atendimento aqui está no chat, tanto na dúvida sobre o plugin, sobre a plataforma, ou sobre a própria maratona que está rolando aqui agora. Fiquem à vontade, mandem aqui no chat que a gente vai respondendo vocês. Lembrando, link aqui na descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela, tá certo, pessoal? Continue comigo, quem não deu aquele like, vai deixando aquele like, compartilhe com aquele amigo trader, manda naquele grupo de traders, que eu sei que eles vão adorar o conteúdo que o Jukira tá passando aqui para nós hoje, tá certo? Conto com a participação de vocês, sigo por aqui e sigo tomando as notas aí dessas super dicas que o Jukira aí, nosso professor aí, tá passando para nós, tá certo, galera? Até breve! E pessoal, agora uma das partes mais importantes aqui dessa aula. Vocês viram que depois que o pop-up, tá, foi acionado do fator sequencial, ali principalmente do plugin Tape Reading, presença de player, toda aquela questão, fator boletada que entrou agora há pouco, toda essa parte do mercado, ela aconteceu aqui, ó, a 41, a 40, a 40,5. O mercado, ele fez o quê? Ele acelerou acima desse patamar. Agora, o ponto mais relevante que você tem que entender é o seguinte. Aqui, nós criamos um referencial. Os algoritmos, eles trabalharam aqui, fator sequencial, trabalhou no 40, 41, tá aqui. Eles não deixam o quê? A gente mentir. 41 foi palco, 40 foi palco, o mercado começou a startar aqui no 38. Do 38 até no 41, o mercado está para cima ou para baixo desse preço? Para cima. E o BS comprando aqui no curto prazo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um mercado mais forte na compra. Então, todas as vezes que vocês observarem o acionamento do plugin Tape Reading em relação a fator sequencial, a fator boletada, a presença de player que vocês configuraram, isso daqui, o que você tem que tomar para você? Se esse mercado trabalhou acima do 41, cara, tá muito mais forte para quem? Para compra. Olha de novo o player aqui, ó. O player genial no curto prazo, tomou 1000 contratos. Por que os caras vêm e tomam nessa região aqui? Porque o volume maior eles já deixaram para trás. Já aconteceu. Então aqui o mercado ele começa a ficar o quê? Muito mais forte acima desse 42, 42,5. Essas regiões aqui, elas de fato estão mais fortes para o comprador. É para você não teimar. Então, o ponto que o mercado trabalhou acima do fator sequencial ou dos pop-ups que vocês viram, fica muito mais relevante para o comprador, ele fica mais forte, não é? E você não pode teimar com isso no curto prazo, principalmente. Tudo bem que se o mercado vem, os caras tomaram a 40 e não passou, foi uma absorção. Aí é outra conversa. Mas o preço aceitou o preço daquele fator sequencial de todos aqueles pop-ups. Portanto, você tem que abrir o quê? O seu olho e, consequentemente, não teimar aqui com os compradores, porque o mercado ele faz o quê? Ele ganha atração.
Tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa parte, inclusive do plugin Tape Reading. Aqui tem uma infinidade de opções pra gente, tá, pessoal? Pra gente configurar, pra ver se o mercado tá mais forte na compra, fator de exaustão, fator de absorção. Aqui no curto prazo isso é muito relevante e de fato vai somar muito para sua vida. Quando você vê um player montando a posição, vai lá no item presença de player, começa a rastrear ele, porque se ele começa a comprar e ele precisa de comprar, você pode comprar junto com ele porque ele está precisando no curto prazo e você faz o intervalo o quê? Você faz a tua ordem no intervalo da montagem de posição dele e pega o quê? Pega uns pontos e coloca no bolso. Então, essas informações são muito importantes e detalhe, a próxima aula a gente vai pegar esse gancho do plugin Tape Reading e vai aplicar as fragilidades do mercado, pessoal. Aqui, como vocês viram, o 41 ele ficou como sendo uma fragilidade no curto prazo. Isso é indiscutível. Por que esse player da XP coloca essa oferta a 45? Para de fato colocar pressão nos vendidos que venderam a 41. E o mercado faz o quê? O mercado trabalha nessa maldade. Isso é uma das fragilidades naturais, inclusive. Na próxima aula você terá vários exemplos de fragilidade e como que a gente faz para aproveitar dessas fragilidades e, consequentemente, ganhar dinheiro. Então, não perca a próxima aula, a gente vai falar sobre regiões de fragilidades e, de fato, mostrar operações que nós fizemos e, consequentemente, explicá-las para vocês com o objetivo de vocês entenderem e extraírem resultado desse mercado. Então, te vejo na próxima. Valeu demais aí ao mestre Jukira, especialista em leitura de fluxo, trader profissional aí. Hoje vimos Tape Reading na veia, na prática aqui hoje, certo? E eu já anotei as minhas dicas para estar operando aí amanhã com o plugin Tape Reading. Para quem não viu meu recado aí no meio da live, faz o seguinte, já garante a tua inscrição ainda dá tempo, tá, galera? Primeiro link aqui na descrição, QR Code na tela, certo? Se inscrevendo, a gente vai liberar para você aí 15 dias de acesso ao plugin Tape Reading gratuito. Você vai ter em mãos o que há de mais avançado em Tape Reading, em leitura de fluxo. Tá certo, pessoal? Mas fica aqui também o meu muito obrigado aqui ao Jukira, que disponibilizou esse conteúdo aqui super bacana para nós. Prático, né? A gente já tinha pedido para ele. Traz um conteúdo prático aí pra galera já tá aplicando. Tá certo? Conto com a participação de vocês. Seguinte, pessoal, amanhã a gente ainda tem muito conteúdo, a gente vai estar junto com o Jukira aqui novamente para estar falando aqui sobre fragilidade dos grandes players. O que será que essa técnica, essa visão avançada que nosso professor, que ele veio desenvolvendo, trabalhando as suas ferramentas, operando aí no mercado, skin in the game aí, trazendo esse conhecimento aí para nós, tá certo? Então a gente tem um super encontro marcado amanhã às 19 horas, certo? A gente vai estar novamente aqui com o Jukira, trazendo muito conteúdo prático, certo? De quem realmente vive o mercado. Conto com vocês e se inscrevam na maratona para vocês serem avisados, tá certo, galera? Um grande abraço, uma boa noite a todos, vejo vocês amanhã. Valeu, galera!